Olá, escritores! Sejam muito bem-vindos ao Pode Escrever, o podcast que veio para dar voz aos escritores independentes aqui no Brasil. Hoje eu estou aqui com a Juliana Bis, ela é escritora e recentemente escreveu o livro Seja Livre. Eu tive a honra e o prazer de fazer a edição desse livro e hoje a gente vai conversar um pouquinho, ela vai contar como foi essa experiência, quanto tempo demorou, se ela teve algum processo para ela escrever. Ju, muito obrigada por estar aqui conversando comigo, é um prazer imenso estar aqui com você. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, né? Todo o processo que você me ajudou, sem você não teria conseguido, então para mim é muito gratificante poder estar aqui com você. Bom, a Juliana escreveu um livro chamado Seja Livre. Ju, começa contando para o pessoal como foi essa experiência de você escrever um livro, foi do dia para a noite, o tema veio do nada, conta para o pessoal. Então, na verdade, foi um processo longo e demorado. Quando eu percebi, né, que tinha algo que eu estava vivendo, que eu poderia colaborar com outras pessoas, e da minha experiência no meu secreto com Deus, né, ali que foi o start, quando eu senti Deus falando no meu coração que eu precisava pôr no papel a minha história, porque eu poderia ajudar outras mulheres, poderia ajudar outros casamentos com aquilo que a gente, né, eu e meu esposo vivemos. Sim. Eu entendi que precisava começar a escrever. E perguntei, né, tudo foi guiado por Deus, desde o início até o fim. E fui seguindo as orientações que eu sentia no meu coração, né? Então comecei a escrever no papel mesmo. Não foi à mão, não foi peguei um caderno, a minha Bíblia, e ia tendo o meu devocional ali com Deus, o que Ele já tinha construído em mim, o que eu estava vivendo naquele momento, eu ia escrevendo. E foi um processo assim de alguns meses escrevendo. Não escrevia todos os dias, não conseguia, mas assim, tentava pelo menos 2, 3 vezes na semana tirar um tempo de pelo menos 1 hora. Eu sentava ali na frente do meu caderno e falava, eu tenho que escrever. Certo. E quanto tempo demorou desde o dia que você escreveu a primeira palavra até o dia que a gente terminou o livro? Eu te falei, Juliana, tá aqui o seu livro. Foram 5 anos. 5 anos? 5 anos. Tá vendo, pessoal? Às vezes não é do dia pra noite, às vezes demora, às vezes é muito rápido. Cada um tem seu tempo e seu processo. No seu caso, você teve a aprovação de Deus para você poder fazer a conclusão desse livro, né? Sim, eu escrevi ele. O tempo de escrita mesmo, ele levou mais ou menos 6, 7 meses para eu escrever ele. E depois cada digitar capítulo, tudo. Depois fui digitar, que levou mais 1 mês digitando, né? E quando eu terminei de digitar ele, eu falei, agora, o que eu faço? Né? Fui atrás de algumas editoras, alguém para, né, revisar ali, mas não fluiu, não aconteceu. E naquele momento eu me frustrei, porque eu achei, né, idealizei algo que não, agora vou lançar esse livro. E não deu certo, eu guardei. E eu falei, não, quando for o tempo, eu creio que Deus vai direcionar. Passou um período, né, eu pensei, é agora. Veio o recurso na minha mão, mas peguei o livro, tirei da gaveta, comecei a redigir algumas coisas que Deus tinha mudado na minha vida, né, no meu coração. E aí eu senti que precisava mudar algumas coisas e fui revisando, relendo ele depois de, né, 2 anos guardado. Muita coisa muda em 2 anos, né? Muita coisa. E aí terminei e falei, não me senti que era capaz. Eu olhava pra ele e falava assim, não, né? Ninguém vai gostar, ninguém vai ler, ninguém vai querer comprar. E eu fui acreditando nessas mentiras e engavetei por mais 2 anos. Então foi um processo aí todo esse tempo, até que no começo desse ano ouvi claramente do Senhor, é o tempo. É o tempo. E então eu tirei ele da gaveta de novo. Leu de novo? Li de novo ele, modifiquei de volta algumas partes. Teve um capítulo deles que eu apaguei tudo e escrevi do zero de novo. Então foram mais algumas semanas escrevendo, debruçada ali sobre esse capítulo, até que, né, eu finalizei essa parte. Daí eu falei, Deus, e agora me ajuda? Como eu vou fazer? Pra onde eu corro? Pra quem eu vou? E comecei a orar. E foi quando eu encontrei você. Ai, que bom! E aí a gente começou a conversar desde o primeiro momento, né, Ana? Sim, foi tudo muito fluido, foi tudo natural, né? Você é muito solícita, me respondeu na hora, né? E assim, eu falei, uau, Deus, é isso, né? Eu entendi que era o direcionamento, era a pessoa-chave que estava faltando. Que bom. E por hoje... falar em chave, o que você acha de falar para o pessoal? Qual a mensagem você quer entregar com o seu livro?
Então, na verdade, o tema Seja Livre, né? O título do livro. Porque eu vejo que muitas mulheres têm vivido presas, né? Presas em mentiras, presas em pensamentos, presas em falsas verdades, né? Que a gente vai acreditando sobre nós, sobre a nossa vida. E quando eu entendi que eu estava vivendo nesse lugar, eu me vi como se eu estivesse dentro de uma gaiola fechada, mas com a porta, né? Com a chave na porta. Estava liberado para eu sair daquele lugar. Então, nesse processo todo, um pouco antes e durante esses 5 anos, o Senhor foi me entregando chaves, né? Chaves para eu abrir essa gaiola e sair. Até o momento em que eu me vi fora dela. Né? Eu me vi fora dela e aí eu entendi que tudo aquilo que eu tinha vivido, que tudo aquilo onde eu fui forjada, onde eu fui construída, foram chaves que o Senhor me deu para liberar outras mulheres através disso, né? Através de todas as minhas experiências. Então, por isso eu seja livre, porque eu vejo mulheres que ainda vivem como eu estava vivendo numa gaiola, mas que com essas chaves vão ser capazes de se levantar e sair desse lugar de cativeiro, né? De escravidão. Você traz ali mensagens, histórias muito pessoais, muito íntimas, né? Coisa que as pessoas querem esconder e guardar e não contar para ninguém nunca. Você traz e coloca num livro para quem quiser ler. Essa decisão de você contar tudo que você conta no seu livro, né? Como foi? Foi assim, vou fazer e não interessa? Ou você teve medo? Você pensou, não vou colocar essa parte, vou tirar. Escreveu e apagou. Como foi? Muitas vezes. Escrevi e apaguei. Até que eu ouvi de Deus, né? Que eu não era aquilo que eu tinha vivido. Sim. Os meus erros, o meu passado não me definiam. E que tinham, assim como eu vivi, tinham mulheres, famílias, casamentos que já passaram o que eu passei, que precisavam entender que eles não precisam ser reféns disso. E quando eu entendi do Senhor essa verdade, eu fui conversar primeiro com meu marido, porque como você falou, sim, né? Ele faz muita parte Faz muita parte, né? Uma peça importante nessa história. Sim. Né? Eu fui conversar com ele, né, pra gente entender juntos até onde que a gente podia abrir, o que o Senhor poderia usar da nossa bagunça, que hoje, né, virou ali clareza sobre as nossas vidas, para trazer vida para outros casais, para outras famílias. E nós entendemos que aquilo que nós vivemos, né, e conseguimos vencer, pode ser chave para outras pessoas vencerem também. Certeza. Então, eu entendi, né, e tenho visto a cada dia mais que a vulnerabilidade, de forma intencional, né, sabendo para quem eu falar, o que eu posso abrir, mostrando que eu sou imperfeita, né? Sim. A gente tende, principalmente as mulheres, de colocar uma máscara de perfeição. Sim. Né, uma máscara de falsidade, que demonstra ser uma coisa que na verdade não é. Exatamente, e isso afasta as pessoas, porque se eu coloco uma máscara de perfeição, as pessoas vão falar, é só ela que consegue, é só pra ela que dê certo, porque eu vivi muitas vezes isso, olhando para outras mulheres. No livro, inclusive. Sim, e quando eu entendi que a vulnerabilidade, né, que a gente vê para muitos é fraqueza, eu entendi que é uma força, você tem que ser muito forte para ser vulnerável, para se abrir, para ser transparente, para falar, olha, eu sou falha aqui, eu preciso de ajuda nessa área, né? Então, assim, a vulnerabilidade, eu creio que ela conecta as pessoas, né? Eu mostro para elas, olha, eu também erro, eu também errei, eu venci dessa forma, e você também pode vencer, você também pode superar isso. Foi isso que fez com que a gente entendesse que era necessário abrir algumas particularidades, algumas, né, coisas bem íntimas, né? A nossa intimidade. Exatamente. Você fala lá como você era antes, né, de toda a mudança que você teve na sua vida, que você era estourada, aquele episódio da piscina, aquele lá, eu confesso que eu dei risada enquanto eu lia. Conta essa história, só esse pedacinho, um spoilerzinho de leve. Então, na verdade, eu sempre fui muito intensa, né? Eu sou ainda. Hoje eu consegui encontrar um equilíbrio, né? De saber, assim, que eu posso sentir todas as coisas, as emoções, elas são válidas. Jesus é o meu maior exemplo e ele é o meu padrão. Ele sentiu tristeza, ele sentiu raiva, mas ele não se deixou dominar por essas emoções. Né? E quando eu entendi isso, virou uma chave na minha vida. Né? E nesse período, né, eu não estava vivendo essa verdade ainda. E os meninos, eles amam piscina, amam, né, água. O meu marido parece criança nessa parte, porque ele é igual aos meninos, eles são super amigos nessa, né, nessa ponto de se divertir. E eles queriam ir pro clube, né, estavam super animados e eu queria fazer outra coisa.
né? E eu me fechei porque eu falei, eu tô sendo contrariada, eu quero do meu jeito, e a gente tende a fazer isso, Sim. né? Quero que seja do meu jeito, da minha forma. E naquele dia, a gente, né, encurtando um pouco a história, a gente foi pro clube, mas eu fui com a cara fechada, emburrada no carro. E o meu filho perguntou, mãe, você tá brava? E pra mim, perguntar se eu tava brava era a pior coisa que ele podia fazer. Que daí que eu falava, não tô brava! Né? E surtava. E ele já, né, pra mim, aquela pergunta dele foi o caos. Daí que eu fiquei brava, explodi, arrumei as coisas, né, correndo. Bicuda. E falei, bicuda. Falei, bom, eu vou lá, não vou entrar na piscina, vou ficar no meu canto também lendo meus livros, porque eu amo ler, né? Levei minha Bíblia super espiritual, tô estudando, tô aprendendo mais. E eles curtiram o dia. E no final do dia eu olhava, né, eles brincando, se divertindo, e até o pequenininho vinha, mãe, vamos brincar. Eu falava, não tá legal hoje. Mantendo o bico do começo ao fim. Do começo ao fim, não, eu me mantinha irredutível. E aí a gente indo embora, um deles, né, eles começam a conversar no caminho pro vestiário do clube. Ai, a mãe fica com essa cara, era melhor que ela nem tivesse vindo. Ai, meu Deus. E aquilo assim me quebrou, né? Porque eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Né? O que eu tô gerando? Era pra ser um dia de alegria, era pra ser um dia de diversão. Sim. E eu estraguei. Que tipo de memória que você vai deixar, né? Que tipo de memória que eu tô gerando neles. Sim. E aí o meu esposo falou, né, chegou pra mim e falou, você ouviu o que eles falaram? E eu falei, eu ouvi. E ele falou assim, eu acho que a gente, né, você precisa mudar isso. Porque você sempre tá fechada, você sempre, né, tem que ser as coisas do seu jeito. A gente tem que entender que a gente é uma família. E tem dias que vai ser da tua forma e tem dias que não. E aí eu fui pra casa pensando e refletindo naquilo, né? O Senhor me quebrou no meu quarto. E aí eu entendi que eu tava sendo como um termômetro dentro da minha casa. Né? Tava sentindo as minhas emoções e abalando todos à minha volta. E o Senhor falou assim, eu não te fiz para ser termômetro, eu te fiz para ser termostato, para você entender a atmosfera e trazer equilíbrio. É isso, né? Você tem isso dentro de você. Eu falei, então me ajuda. As mulheres têm, de modo geral. Sim, nós temos. A mulher todas. tem o poder de acabar com o ambiente se ela quiser. Exatamente. Né? A gente ouve muito uma expressão, né? Que a mulher é o termômetro da casa. E como a gente tá, reflete no meio, né? Se a gente tá estressada, o marido acaba se estressando, os filhos sentem. Exatamente. Né? Então, assim, eu aprendi que eu posso equilibrar as minhas emoções. Né? Então, assim, isso foi também uma ferramenta que o Senhor me deu e que hoje tem trazido equilíbrio e harmonia para dentro da minha casa. Isso é muito importante, você comunicar a outras mulheres, né? Sim. Porque às vezes elas não se dão conta. Às vezes a gente não se dá conta do que a gente tá causando dentro da casa da gente, né? É verdade. Às vezes é só alguém chegar e falar, olha, você já reparou que assim, assim, assim? Eu acho isso muito, eu achei essa parte assim na leitura sensacional. Dentre outras, né? Tantas que eu não vou dar spoiler, obviamente, porque eu já li tudo umas 4 vezes. Mas realmente eu recomendo muito a leitura do livro da Ju, porque ele te traz essas chaves de maneira muito simples e muito práticas. Então não é uma leitura cansativa, é uma leitura muito fluida, muito tranquila, e você consegue ouvir a voz dela falando com você. Então é uma escrita muito limpa, sabe? Tanto no vocabulário quanto nas expressões. Então agora falando, né, de uma forma mais técnica com relação à escrita mesmo. Nos momentos que você tirava para escrever, além de orar, obviamente, que você devia fazer isso, tinha alguma rotina, não sei, algum ritual para você conseguir escrever? Porque algumas pessoas, elas precisam de silêncio absoluto, outras escrevem de manhã, outras escrevem à noite, outras escrevem no horário que dá, né? Você tinha alguma rotina, tinha algum ritual, alguma coisa assim, que possa ajudar quem quer escrever, né? Porque às vezes as pessoas, elas querem escrever, mas elas não têm, assim, não que você vai ensinar um padrão, mas às vezes uma noção, né? Talvez o que deu certo pra você possa dar certo para outras pessoas também. Como foi pra você? Você tinha esse ritual, essa rotina ou não? Tinha. Eu gosto de escrever em silêncio. Né? Assim, não que não possa ter, né? Às vezes as pessoas têm que estar sozinhas em casa para escrever, não. Mas eu geralmente, tirava ou o momento que as crianças estavam na escola e o Gustavo estava trabalhando, ou eu acordava bem cedinho. 5h30, 5 horas da manhã, e ali eu ficava, porque daí eu tinha mais tempo, né, em silêncio, com a casa em silêncio, onde eu podia ouvir de Deus e trazer à memória aquilo que, né, eu já tinha vivido, com detalhes,
Porque às vezes no agito eu não consigo lembrar de muitas coisas, né? Me fugir algumas coisas. Então assim, eu gosto de escrever em silêncio, onde eu possa pensar e, né, com palavras, usando as palavras corretas. Sim, entendi. 5h30 da manhã é Sim. Parabéns. Eu não consigo ligar esse horário. Meu cérebro ainda tá dormindo. Era o que tinha, né? A gente tinha que me adaptar. Casa cheia, né? Cheia de criança e cheia de marido. Sim, naquele momento, há 5 anos atrás, o meu menor era pequenininho, né? Então, quando ele estava acordado, exigia toda a atenção. Sim. Então, eu não podia, né, escrever e, né, deixar ele num cantinho. Ele sempre vinha, mãe, né? Daí interrompe o pensamento e daí se perde. Me perco. É verdade. Daí tinha que ser em silêncio mesmo. Você tem alguma mensagem final para passar para quem está assistindo a gente? Fica à vontade. Se eu posso deixar, né, um recado, um conselho para vocês nunca pense que é pouco aquilo que você tem, né? Todas as suas experiências, o seu conhecimento, você pode compartilhar. Às vezes a gente pensa que é pouco, né? E se acha incapaz. Eu não vou escrever. Eu ouço, depois que eu compartilhei sobre o livro, muitas mulheres que, né, me cercam falam: Ju, né, que lindo ver que o seu livro vai ser publicado, porque eu também tenho escrito, eu também tenho uma história. Deus já falou que eu preciso compartilhar aquilo que eu vivi. Então, assim, não pense que é pouco. Não pense que as pessoas não vão querer ler, que, né, não vai fazer sentido. Escreva, não tenha medo, né? Podem demorar 5 anos, mas vai valer a pena, né? Eu sei que se Deus tem colocado esse desejo no seu coração, você sente que isso, né? A tua mensagem é um chamado seu, também faz parte da sua, né? Do seu chamado, daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Escreva, né? Mesmo não sendo um livro religioso, né? Mas a gente tem ferramentas que pode ajudar outras pessoas. Né? Eu vejo isso. Todos os livros que eu já li, eles têm contribuído para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Né? Sim. Então, e a gente aprende muito lendo. Sim, né? Eu demais, amo ler, né? Amo ler. Então, eu acho que nunca é desperdício de tempo, de recursos, sempre vai valer a pena. Exatamente. Gente, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Eu amei. Ju, muito obrigada por ter vindo conversar comigo. Gente, até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. Tchau.